Lição 6. É muito importante que a gente já inicie fazendo essa ressalva. O texto, o título da lição diz: a fidelidade dos obreiros do Senhor. Não diz a fidelidade aos obreiros do Senhor. Ou seja, a fidelidade aos obreiros do Senhor é uma questão implícita. Se os obreiros são do Senhor, não há por que nós não sermos fiéis. Não há por que nós não sermos obedientes. Então o apóstolo Paulo está se referindo, obviamente, a obreiros que possuem um perfil, e o perfil está delineado aqui nesta lição. Está delineado a partir do capítulo 2, versículos 19 a 29, ou seja, a postura de Timóteo, a postura de Epafrodito. Estes homens não tinham suas vidas por preciosas, mas estavam dispostos a gastá-la na obra do Senhor. Então, em vez de a gente pensar em escrever tratados e manuais de regras acerca do comportamento do obreiro do Senhor, basta que a gente volte os nossos olhos à Bíblia Sagrada, que ela é suficientemente clara em mostrar-nos o comportamento de um verdadeiro obreiro do Senhor. O obreiro, como a própria palavra significa, é o trabalhador, não é? E o obreiro do Senhor é aquele que trabalha na obra do Senhor. Quem trabalha na obra do Senhor trabalha cuidando do que é mais precioso, que é o povo de Deus. O povo de Deus é o que é o mais importante dentro da sua obra. Aliás, a sua obra é e foi a favor do seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o conhecido texto áureo da Bíblia, de João 3,16. Mas muitas vezes a gente esquece que existe também, paralelo a esse texto áureo, e é do próprio João na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, eu acho até importante fazer essa leitura, porque ela corrobora aquilo que nós estamos conversando aqui sobre a questão da fidelidade. Então o texto diz: conhecemos o amor nisto, que Ele, o Senhor Jesus Cristo, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então veja que o texto paralelo, que inclusive, por sinal, é também 3,16, da primeira epístola universal do apóstolo do amor, do apóstolo João, diz que nós devemos ter o mesmo comportamento do Senhor Jesus Cristo. E a fidelidade dos obreiros do Senhor, destacada na lição de número 6, vem caminhar exatamente nesse sentido. Esses homens estavam totalmente dispostos a fazerem a obra de Deus, a cuidarem das pessoas e da igreja filipense. Então, o ponto a destacar na aula hoje é justamente esse. Você, como professor de escola dominical, tem um papel muito importante. É o papel de ensinador. Era a mais alta posição dentro da estrutura da sociedade pensada no modelo hebraico, era do rabino, era do professor, era do mestre. Por quê? Porque era alguém que influenciava definitivamente as pessoas. A prática das pessoas era definida pelos ensinamentos que essas pessoas recebiam. Então você ocupa uma importante posição no corpo de Cristo. Às vezes a gente tem um costume de depreciar a posição de professor por achar que qualquer pessoa pode ser professor. Não é bem assim. Você, como professor de escola dominical, tem um papel imprescindível, tem um papel extremamente relevante. Sua posição é importante e decorre da seguinte importância: pessoas estão sendo instruídas na palavra de Deus através dos seus ensinamentos. Então os seus ensinamentos precisam ser pautados com muita segurança naquilo que a Bíblia Sagrada diz, naquilo que a Bíblia Sagrada preceitua, para que você possa efetivamente alcançar um objetivo. E o objetivo é o quê? É a modificação do seu próprio comportamento e do comportamento dos seus alunos. Ou seja, tanto eu que ensino quanto os meus alunos que também aprendem, nós estamos em mudança de comportamento durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, é imprescindível que você, como professor, acentue esse papel. Sinta-se como obreiro do Senhor, e decorrente desse pensamento de sentir-se obreiro do Senhor, requer-se fidelidade para que você ensine corretamente, sem desvios, sem manipular para cá ou para lá, sem promover uma dissensão no momento da escola dominical, mas aproveitar esse momento para destacar o que é correto. Qual é o perfil
do obreiro do Senhor. Qual é o perfil digno de ser perseguido, digno de ser imitado, digno de ser reproduzido e digno de ser copiado. Isso não só aos obreiros, mas também aos alunos. Todos nós precisamos nos comportar de maneira fiel, de maneira sincera e sermos um exemplo para todo o povo de Deus e também para as pessoas à nossa volta, as pessoas que nos assistem. Então, dedique-se e ministre essa lição com todo amor, com todo carinho e creia que o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer com todos os nossos recursos didáticos ou com todo o nosso conhecimento teológico e linguístico, geográfico, exegético, enfim. Aquilo que nós não podemos fazer e nem devemos tentar fazer é o que o Espírito Santo de Deus certamente irá fazer. Mas para isso, a ferramenta precisa estar devidamente aparelhada para ser devidamente utilizada na obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma excelente aula para você. CPAD, a editora da Escola Dominical.